E aí, people? Vamos falar de termólise agora? O que é termólise, pessoal? Basicamente é eu quebrar o calor, né? Então, aqui na termólise, a tentativa nossa é eu fazer o quê? É a redução do calor corporal. Como que eu vou fazer isso, Guilherme? Quebrando literalmente o calor ou diminuindo a produção desse calor, né? Então, eu posso fazer ele por meio de perdas ou aumentando as perdas, né? E diminuindo a minha produção. Como que eu faço isso? Quais são os mecanismos? São 4 mecanismos, basicamente. É a irradiação, a condução, a convecção e quem mais? A evaporação. Nós vamos comentar esses 4 mecanismos agora nessa aula, tá bom? Vamos começar por qual? Pelo principal, pelo que é mais comum, que aparece mais e o que é mais manifesto, né, no nosso corpo, que é qual? É a irradiação. Então, ó, irradiação. Pessoal, o que é essa irradiação? Todo corpo que tenha pelo menos um tantinho de temperatura, ou seja, acima do zero absoluto da escala Kelvin, né? O que seria aproximadamente menos 273 graus Celsius, né? A partir desse temperatura, qualquer que seja, nós emitimos o que? Uma coisa chamada ondas eletromagnéticas do tipo infravermelho. A gente vai ter uma aula falando do espectro eletromagnético mais para frente e eu vou te falar, ó, tem um infravermelho aqui. Esse infravermelho, pessoal, ele basicamente é o que? É a emissão de calor por um corpo. Então, todo corpo que tenha pelo menos um pouco de temperatura, ele vai irradiar calor por meio de ondas infravermelhas. Então, é o que? Eu posso colocar assim, ó, que a irradiação é emissão de ondas eletromagnéticas. E não é qualquer onda, tá, pessoal? Tem que lembrar, não é qualquer onda eletromagnética. É qual, Guilherme? Tem que lembrar que as ondas aqui é o infravermelho. Bacana. Então aqui eu tenho o infravermelho. Beleza? Esse aqui é o principal mecanismo, tá, pessoal? É o principal mecanismo de termólise do nosso corpo. Ele chega aproximadamente a 60% de toda a termólise. Então, ó, principal mecanismo chegando a 60%. Porque esse aqui não depende de nada, só depende do próprio corpo. O fato da gente ter uma temperatura, eu já emito essas radiações eletromagnéticas, ok? Uma coisa que é interessante é que a gente pode fazer o quê? A medida dessa irradiação, né? A gente chama isso de poder emissivo ou potência emissiva. Ela é bem tranquilo, tá? Ela é uma conta, só que tem um conceito aqui que é importante você saber. Então, ó, o que eu coloco aqui, ó? Poder emissivo é igual ao quê? Ao fluxo de calor que eu tenho, né? Bolinha cortada, eu estou falando de fluxo no ser humano dividido pelo quê? Pelo fluxo de calor num corpo negro. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, que é o fluxo do ser humano. Bacana. Já esse aqui, ó, é o fluxo do corpo negro. Guilherme, o que seria um corpo negro? Um corpo negro é um objeto da física, tá, pessoal? Na física, um objeto que ele recebe uma radiação e emite toda essa radiação, ou seja, é o melhor objeto para emitir radiações eletromagnéticas, é o corpo negro. A gente consegue produzir um corpo negro na prática muito fácil. Como? Você pega um vidro e queima ele. Na hora que você queima ele, o vidro fica negro. Esse negro, ele emite radiações muito fáceis. Então, ó, quando eu faço a comparação com o corpo negro, que é o máximo de emissão de radiação, ó, dividido, no caso eu pego o ser humano dividido pelo corpo negro, eu chego numa porcentagem. E a pele humana, né, nós humanos temos o que? Uma emissão radioativa, né, uma emissão de infravermelho muito boa, chegando próximo a 97%.
Só que uma coisa que eu vejo que é muito comum o pessoal confundir é o quê? O fato de usar o nome corpo negro fazer associação com cor de pele. Infelizmente, mas tem que lembrar, você tem que lembrar que poder emissivo não tem relação com cor de pele, não tem relação com quantidade de melanina, tá? Mas eu vou pôr com cor de pele para você entender e ficar mais tranquilo. Mas correto seria a quantidade de melanina. Beleza? Tranquilo? A segunda maneira que a gente tem aqui, pessoal, seria o que? Por meio do contato. Então vamos pôr aqui, ó, contato. Mas na sua prova seria a condução. É o nome que aparece mais. Mas a condução, ela ocorre por meio do quê? Do contato direto. Contato direto nosso, pessoal, com um corpo de menor temperatura. Direto com um corpo de menor temperatura. Por quê? O que acontece? Toda vez que eu tenho um corpo com uma certa temperatura, a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. As moléculas do meu corpo estão agitadonas. Se eu pego um outro corpo, entro em contato e ele tem menor temperatura, as moléculas dele estão menos agitadas. Na hora que entra em contato, a agitação das minhas moléculas é dividida com a desse outro corpo. Então eu acabo passando calor meu para esse corpo. Bacana? Então, ó, em condução, contato direto com o corpo de menor temperatura. E aqui, pessoal, ele também tem uma fórmula, que é o quê? É o fluxo, né, dessa transição, né, temperatura. É o fluxo dessa transição de calor, né, a minha passagem de calor para esse outro corpo. Então, vou botar aqui, ó, fluxo de calor. Vamos lá. Ele vai depender o quê? Principalmente do meio, tá, pessoal? O meio com que eu estou tocando, o tipo de pele, né? Não o tipo de pele, mas o fato de ser pele. Bacana, vai influenciar. Então, vou colocar aqui, ó, fluxo vai ser o quê? K menos K, né? O menos porque ele está cedendo calor. K vezes a área de contato, ficou um triângulo, a área, vezes o que? A variação, agora sim é um triângulo, a variação de temperatura. Então vamos pôr aqui a legenda, ó, aqui é a condutividade térmica, né? Então isso aqui é a influência dos materiais, né, que está em contato, é diferente a condutividade de um metal para uma pele, né? Condutividade térmica, a área de troca, então a área que está ocorrendo esse toque, né? E a variação da temperatura, ou seja, o quanto um está diferente do outro, né? Quanto maior uma temperatura e menor a outra, o fluxo vai ser mais intenso, né? Então aqui, ó, eu vou pôr variação de temperatura. Aonde que a condução, né, o contato tem maior importância, principalmente quando a gente fala de roupa. A roupa, o agasalho, né, que você usa, ele influencia diretamente na troca, na termólise de contato. Então, variação de temperatura ou condução, tá? Pode aparecer das duas maneiras, contato ou condução. A nossa terceira, pessoal, essa aqui é um pouco mais complicado de se entender, mas acredito que você vai pegar e vai pegar o jeito. É a convecção. O que acontece na convecção? Eu vou ter troca de massas de ar perto do corpo. Então, ó, eu gosto de colocar assim, ó, ocorre um movimento de ar. Ar mesmo, tá? Ar que está em contato com a pele.
é bem tranquilo de entender se você lembrar do seu cotidiano. Como assim? O ar-condicionado, pessoal, ele fica geralmente aonde? Em cima ou embaixo? Geralmente os ar-condicionados eles são instalados na parte superior. Já o aquecedor ele é instalado o quê? Na parte inferior. Por quê? Porque tem um motivo. O ar, quando ele é gelado, pessoal, o ar frio, ele tem a tendência ao quê? A descer. Então, ó, a gente fala, o ar frio ele é mais denso. E aí a tendência é ele sair de alturas maiores e ir para alturas menores, porque ele é denso. Já o ar quente, pessoal, não. O ar quente é o contrário do frio. Enquanto o frio era mais denso e ia para baixo, por isso que o ar-condicionado é em cima, o ar quente não. Ele é menos denso. Então a tendência do ar quente é subir. Por isso que aquecedor é instalado embaixo. Ar-condicionado em cima, aquecedor embaixo. Por quê? Porque o ar quente tem a tendência ao quê? A subir. Isso é muito legal porque esse movimento aqui, ó, presta atenção. Eu tenho um ar frio, ele chega aqui na parte inferior, ele vai encontrar a pele. A pele aqui, pessoal, ela serve como o quê? Como uma fonte de calor. Ela vai estar em maior temperatura. Então, ó, o ar vai entrar em contato e aí o contato da pele, ó, com um corpo de menor temperatura, que é o ar frio, vai passar calor para ele. No momento que esse ar frio ganha calor, ele fica quente e aí ele sai de perto da pele, porque ele fica menos denso, ele sobe. Lá em cima, pessoal, ele começa a perder calor. Ele começa a perder calor e vira o quê? Frio. Ele fica frio. Esse frio, então, ele fica mais denso e ele volta. E aí vai virar esse ciclo, né? Esse ciclo, pessoal, é o que a gente chama de convecção. As geladeiras mais antigas, não sei quantos de vocês já viram, né? Elas funcionavam mais por questões de convecção. Antigamente, a geladeira, as prateleiras, elas não eram fechadas. Elas eram de, tipo, aqueles arames, né? Eu não sei falar. Ele era chanfurado, né? Ele era umas grades. Grades acho que fica melhor de se falar. Por quê? Porque o ar tinha que passar entre. Porque funcionava no sistema de convecção. Bacana, e era assim que eu esfriava. Uma coisa que é interessante você saber é que, como eu dependo do movimento das massas de ar, uma coisa vai interferir muito nisso e acelerar esse processo. Que é o quê? O uso do ventilador. O uso do ventilador, pessoal, você sente uma sensação melhor quando está quente, né? Quando vai para frente do ventilador, porque ele acelera o processo de convecção. O uso do ventilador acelera a convecção. Beleza? Então, ó, vamos lá. Cada uma tem um detalhe que é importante você saber. Irradiação, a cor da pele não influencia. Condução, a condução era por meio do toque. A roupa que usa influencia. A convecção é o movimento de massas de ar. O uso de ventilador acaba acelerando esse processo. E agora a gente vai falar de qual? A última, a evaporação. Então, pessoal, aqui, ó, evaporação ou vaporação, tá? Por que evaporação? Quando eu falo de evaporação, ela basicamente é um processo físico da mudança de estado. Do estado o quê? De líquido para gasoso. E aí eu posso ter essa evaporação de duas maneiras. A evaporação por meio de evaporação, ebulição e calefação. Vamos começar da calefação. A calefação é muito comum você ver ela em chapa quente. Você pega uma gotinha de água e joga numa chapa quente, numa panela quente. É instantâneo, chega a água virando o que? Vapor. Bacana. Já a evaporação, pessoal, é a intermediária. A água intermediária não, na verdade ela é a mais lenta. A evaporação é o processo mais lento, pessoal. Por quê? Porque à medida com que a água vai evaporando, ela vai evaporando de uma maneira mais gradual. Essa mudança de estado é mais lenta.
E a do meio é ebulição, pessoal. A ebulição você vê muito ela quando você coloca a água para esquentar no fogão. Você acelera esse processo aumentando a temperatura, chegando a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. A água começa a deixar de ser líquida e virar vapor. Então a ordem é calefação super rápida, a do meio é ebulição e a mais lenta é a evaporação que acontece no nosso corpo. E aí quando a gente fala de evaporação, eu estou falando em água. Então isso aqui é importante o quê? Que ela é dependente de suor. Eu tenho que ter o que? O suor no corpo. Por quê, Guilherme? O suor, pessoal, ele é uma maneira de eu dissipar calor, porque na hora que eu suo, né, as minhas glândulas sudoríparas produzem líquidos e jogam na superfície da pele. Esse líquido, né, ele vai arrancar calor da pele. Como assim, Guilherme? Ele arranca, né, resfriando essa pele e esse líquido ele vai evaporar. Quando ele evapora, pessoal, ele faz o quê? Ele retira calor dali. Então, ó, eu tenho um líquido que já refrigera a minha pele e no momento que ele evapora, né, eu retiro calor da pele. Bacana? Então, ó, depende do suor que vai ser evaporado. E aí quando ele é evaporado, eu retiro calor da pele. Bacana. O que mais que é interessante que você saiba em relação ao que? A evaporação. A observação que eu tenho aqui para você, people, é o que? Que a evaporação ela varia de acordo com a umidade relativa do ar. Então, ó, varia com a umidade relativa do ar. O que é umidade relativa do ar, pessoal? A umidade relativa do ar é o quanto de água, quanto de vapor de água está dissolvida no meu ar atmosférico, tá? Então, ó, se eu tenho maior umidade, né? A gente até fala que o clima de tal lugar é úmido. Se eu tenho menor umidade, pessoal, a gente fala que aquele clima é seco. E aí o que a gente comenta? Que quanto maior a umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Eu vou ter essa quantidade de água que tem no ar, ela vai criar uma película. Ela cria uma película em cima, fazendo o quê? Que a água que é evaporada não consiga atravessar essa película. Então, quanto maior a umidade relativa do ar, menos evaporação vai acontecer. Menos termólise vai acontecer. Por isso que quando você está em climas mais úmidos, o pior é quente e úmido, né? Parece que é mais quente do que é de fato. Então, ó, aumento da umidade relativa do ar prejudica a evaporação. Por quê, Guilherme? Porque as moléculas não conseguem de se dispergir. Por quê? Porque a umidade cria uma camada acima da pele, não deixando que ela se evapore. Bacana? Prejudica a evaporação por as moléculas não se dispersar totalmente. Beleza, pessoal? Pessoal, isso que a gente tinha de termólise para falar com você. A gente falou o que? Da irradiação, falamos da condução, da convecção e da evaporação. São os 4 mecanismos possíveis de termólise. Agora a gente vai falar o que? Do controle. Bacana? Vamos lá.